O que é criar valor para uma empresa? Imagine que eu sou um diretor comercial da Johnson Johnson. Eu consigo criar um produto novo e eu alcanço vendas de 10 milhões de reais no ano. O meu bônus ele veio parrudo, eu ganhei bastante dinheiro com relação ao bônus. Só que as ações da empresa saíram de 200 reais para 250 reais. Isso gerou um valor de mercado adicional de 1 bilhão de reais para a empresa. Então, quando a empresa se comporta de determinada forma, quando alguns profissionais pensam em soluções, produtos, caminhos alternativos para aumento de receita ou aumento de margem, o mercado percebe isso valorando a empresa. Imagine um outro exemplo, uma empresa focada em B2B e de repente ela começa a ir para o B2C e isso gera muita receita, gera muita venda. Então, eu estou gerando valor para a empresa, que é o valor dela de mercado. Por quanto alguém compraria essa empresa, por quantos analistas financeiros eles avaliam que essa empresa cresceu, o quanto ela vale. Então, isso é criar valor para a empresa, mais do que uma linha de receita direta, é fazer com que a empresa tenha mais valor no mercado, ela seja melhor percebida pelo mercado, pelos seus concorrentes e por aí vai. Como quantificar esse valor? Existem algumas formas. Se a empresa for de capital aberto, fica mais fácil. Então, ela tem um capital aberto na Bolsa de Valores, você sabe quanto custa aquela ação, quanto o mercado acha que aquela empresa vale, quanto acha que aquela ação vale. Existem os analistas que, inclusive, falam: olha, o preço-alvo dessa ação é de X reais, hoje ela está em 10, o preço-alvo é 15. Então, pô, tudo indica que se ela fizer o dever de casa, o mercado se comportar como eles acham que vai se comportar, aquela ação ela vai valer mais. Essa é a parte fácil. Outro método bastante utilizado é o múltiplo de EBITDA. EBITDA é uma fórmula para você calcular o valor de uma companhia. E é depender do mercado que ela esteja, ela vai valer 3 vezes EBITDA, 5, 15, 20 vezes EBITDA. Essa é uma forma. Quando a gente está falando de empresas menores, eu acredito que fórmulas mais objetivas, como X vezes faturamento, X vezes receita, X vezes lucro, eu acho que são formas e fórmulas mais interessantes de você entender como calcular o valor de uma companhia. Ah, Rodrigo, eu peguei aqui um acordo de acionistas e fala que vão contratar uma empresa especializada. Eu acho isso uma tremenda furada. Por que que eu acho? Porque se você pegar duas empresas diferentes, provavelmente você vai chegar em dois valuations diferentes. Então, essa briga por valuation com empresas externas normalmente só atrasa o processo. Eu acho que vai ser difícil você chegar a um valor absoluto e eu acho que o pessoal que sugere esse tipo de cláusula tem pouca vivência prática, porque na prática isso dá muito mais problema do que solução. Para quem conceder um Stock Option Plan? Bom, o Stock Option Plan normalmente é um programa de retenção da pessoa. Ou seja, lembrando aquele exemplo do diretor comercial da Johnson. Se eu gerar 10 milhões de receita numa empresa, provavelmente meu bônus vai ser parrudo em qualquer empresa que eu esteja. Porém, se eu recebo um Stock Option Plan, ou seja, um programa de compra de ações da companhia, e eu recebo uma parte da minha bonificação em ações, eu quero que a ação saia de 200 para 250, depois de 250 para 300, 300 para 320. Então eu quero ter essa remuneração, que é uma remuneração de longo prazo. Normalmente a pessoa recebe as ações, só que ela não pode vender no dia seguinte, senão seria a mesma coisa que dar dinheiro para ela. Eu estou te dando um bem, mas você não pode vender ele agora e trabalhe para que ele possa valer mais, porque se a empresa valer mais, você também vai ganhar bastante dinheiro com isso. É um pouco dessa lógica. Então, para quem conceder? Quem são os elegíveis? Normalmente, aquelas pessoas que você não pode perder dentro da empresa. São pessoas que fazem a diferença ou que podem fazer a diferença. Qual que é a diferença entre uma e outra? O cara que faz a diferença, beleza, o cara já tem um resultado, você já consegue medir ele. O cara que pode fazer a diferença é aquele talento ou aquela pessoa que tem uma ideia que ainda não se provou, mas que você acredita que vai dar certo. A gente falou sobre o exemplo
da empresa que só faz B2B que vai para o B2C. Pô, o cara está lá gastando dinheiro para fazer essa linha de produtos para o B2C ou serviços para o B2C. Ele ainda não performou, mas você acredita que ele é o melhor cara para fazer isso. Testa 1 ano, 2, eventualmente 3, para você saber se isso funcionou ou não. Então, fala, ó, você que está começando essa linha do B2C, se isso der certo, você vai perceber um delta muito maior. Por quê? Porque é algo novo. A empresa ainda não testou esse modelo. E se você for bem sucedido, todo mundo vai ganhar com isso. Outro ponto importante, eu sou a favor de conceder direitos econômicos e não direitos políticos. O que eu quero dizer com isso? Todos os exemplos que eu estou dando, eu gostaria que a pessoa recebesse um delta do valor que ele criou. Mas eu não gostaria que ele fosse alçado a uma condição de dirigir a companhia. O que eu quero dizer? Se ele é diretor comercial, vamos dar um stock option plan para ele receber parte do valor que ele criou. E que ele criou, que outro diretor criou, que a própria companhia criou. Isso gera engajamento. Agora, se a Johnson Johnson quiser fechar a filial, sei lá, do Amazonas e abrir no Ceará, não vai ser o diretor comercial que vai falar, não, não quero, não desejo. E isso vale para companhias menores também. Você está trazendo um diretor de tecnologia, um CTO, você está trazendo um diretor financeiro, você está conferindo a eles missões importantes, mas não necessariamente esse cara vai ter o poder de vetar uma operação de fusão ou de falar, olha, agora nós vamos distribuir 100% dos dividendos ou vamos investir em produtos para a companhia. Eu acho que a gente precisa separar as caixas. Dar dinheiro é uma coisa, dar poder político é outra coisa. Então, quanto mais sócios você agrega numa empresa, pior fica o cenário para você chegar a um consenso. Então, direito econômico sim, direito político não. Outra dúvida recorrente é se pode haver diluição. Me prometeram 1, 2, 3, 5% da participação de uma companhia. A empresa recebeu um aporte. Vou ser diluído? Claro, você sempre será diluído num aporte, a não ser que você tenha um acordo que preveja a antidiluição. Então, tanto faz a quantidade de aporte, você sempre vai ter 5% da empresa. É menos comum, mas existe. E por que a diluição? Porque, olha, a nossa empresa vale 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, você recebeu 10%. Então, você tem 10 milhões de reais. Legal. No dia seguinte, a empresa recebe um aporte de 100 milhões de reais. Você não vai ter 200 milhões de reais, você continua tendo 10 milhões de reais. Só que em vez de ter 10%, você passa a ter 5%. A empresa vale 100 milhões, recebeu um aporte de 100 milhões, seu 10 milhões virou 5% da empresa. E isso é bem normal. Por que que a empresa recebeu um aporte de 100 milhões? Para que ela não valha 200 milhões de reais, para que ela possa valer 300, 400 no futuro. Esses 100 milhões vai ser investido na empresa para o próprio desenvolvimento, para ampliação de linha de receita. Então, a diluição, ela, em 99% dos casos, ela vai acontecer. A pessoa precisa comprar por essas ações? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tanto posso dar a ela de graça, eu falo, olha, você não precisa pagar nada, isso aqui é um programa de incentivo e estão aqui as condições para você receber X ações por ano durante X anos. Quanto a pessoa pode comprar. E um método de valuation você usa para conceder essas ações, imagine que é 3 vezes faturamento. Então, o diretor comercial vai receber X% da empresa e a empresa foi calculada em 3 vezes faturamento. Quando da saída dela, a metodologia ou será a mesma, que é o que eu recomendo, ou ela pode ser diferente. E o porquê? Você pode ter um evento de liquidez. O que é um evento de liquidez? A venda da empresa para um concorrente, um aporte de capital relevante, a abertura de capital na bolsa. Então, pode ser, a avaliação pode ser 5 vezes, 10 vezes faturamento, pode ser maior. Então, a pessoa tanto pode receber de graça, como pode comprar. Então, olha, eu comprei no valuation de 100 milhões de reais. A empresa foi vendida a 300 milhões de reais. Pô, ganhei 3 vezes aquele valor que eu comprei. Então, tem os dois cenários, os dois são possíveis. Quando o elegível recebe o dinheiro correspondente às suas ações? Está sujeito a um evento de liquidez, que é um aporte do investidor, que é a venda da companhia, abertura de capital. Isso é como regra.
mas você também pode ter obrigação de recompra da empresa. Então, imagina que o diretor comercial recebeu 5% das ações de uma empresa e ele resolveu sair da companhia depois de 2 anos. A empresa pode estar obrigada a recomprá-lo em um determinado valuation, determinada regra de valuation. Então, serve para o caso de morte, serve para a hipótese do diretor comercial deixar a empresa porque ele pediu ou porque a empresa resolveu dispensá-lo. Todas as hipóteses são possíveis. Forma de pagamento. Quando há um evento de liquidez, a entrada de dinheiro à vista no caixa da companhia, você pode recomprar ele à vista também. Mas você também pode recomprá-lo a prazo, em 12 vezes, em 24 vezes, em 36 vezes. Você pode atrelar uma parte do preço ao non-compete, ao non-solicitation. Non-compete é a obrigação dele não concorrer com a empresa. O non-solicit refere-se à obrigação dele em não assediar funcionários, diretores, prestadores de serviços da companhia. E por que que eu sugiro o parcelamento? Imagina que você tem um, dois, três executivos saindo em períodos muito próximos. Você vai ter que tirar bastante caixa da companhia para poder recomprar executivo. Não me parece ser o mais inteligente. A arbitragem. Eu sugiro uma câmara arbitral. Existem algumas que são baratas, que atendem às expectativas, por exemplo, a Arbitranet, e eu acho que isso ajuda em muito a sair do judiciário. Os processos demoram muito no judiciário, os juízes normalmente não estão preparados para esse tipo de demanda, e eu acho que a arbitragem é, sem dúvida, um caminho muito interessante e, na minha opinião, até o melhor para discutir esse tipo de contrato. Stock Option Plan é uma furada para quem recebe? Normalmente não. Agora, não é para quem lê o contrato, para quem discute o contrato, porque de nada adianta você receber 1, 2, 3, 5, 10% de uma empresa que não vale nada. Ah, não, beleza, ela vale 10 milhões, ela vale 20 milhões. Tá legal, mas alguém compra? Senão fica parecendo aquela casa da praia que na sua cabeça vale 20 milhões, só que você não acha 500 mil para vender. Então você precisa entender como você recebe Stock Option Plan, qual é a forma de pagamento na sua eventual saída, como é que você transforma isso em dinheiro. Senão você ralou pra cacete para fazer jus a um Stock Option Plan que não vale nada no final do dia. Então, tudo isso precisa estar previsto, combinado, discutido, ser bem assessorado. O risco, você pode ter um risco, desde que você saiba qual é o tamanho desse risco. Então, o Stock Option Plan, você não é dono da empresa, você não comanda a empresa. Então, você tem um risco do fundador, você tem um risco de mercado, o risco Brasil, algum tipo de risco você vai ter que ter, mas quais são eles? Conheço? Consigo mitigá-los? Tudo isso precisa estar na mesa para discussão. Espero ter ajudado. Vamos falar aí de outros assuntos em breve.